para poder te abençoar. O texto que nós vamos ler ali, vai falar um pouco sobre o que eu estou resumindo aqui. Lucas capítulo 5, versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam... Aliás, Vinícius, volta um pouquinho no 4. Pode voltar mais um pouquinho. Não queria ler tudo, não, para não demorar, mas... põe um. Vamos começar do 1, então. E aconteceu que, apertando a multidão, Lucas capítulo 5, versículo 1, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Simão aí no caso é Pedro, tá? E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Só até aí. Vamos. Gente, é o seguinte. Senhora Aniette, Deus abençoe a senhora aí, em nome de Jesus. Não sei se a senhora está aqui ou está em Bambuí, mas Deus abençoe a senhora aí. Nós temos um quadro ali, o seguinte: pescadores, Jesus pregando num campo, os pescadores aqui, logo pela manhã, e era bem cedo mesmo, porque eles trabalharam a noite inteira. E a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira, mas não pegaram nada. Não pescaram nada. Ali estavam homens autônomos, microempreendedores, que trabalhavam por conta própria e que tinham que gerar o dinheiro deles para pagar as contas de casa, as contas pessoais e os sonhos. Porque tem um detalhe: nós não podemos ficar vivendo só para pagar a conta, não. É muito frustrante você chegar no final do mês, glória a Deus, pagou as contas, mas não sobrou nada. Não é frustrante? Você olha o ano inteiro, poxa, paguei conta o ano inteiro, não fiz nada, não sobrou nada. É o que eu falei aqui na virada, eu falei antes, tem que sobrar, tem que fazer sobrar. E fazer sobrar é uma guerra. É uma guerra. Fazer sobrar é uma guerra extremamente violenta. Deus abençoe a senhora, missionária. A senhora melhora em nome de Jesus. Então, o que chama a atenção é que não era o pastor Wagner e o irmão Renilson que entraram num barco e foram pescar a noite toda, não. Que não sabe nem como é que empurra um barco, não sabe nem como é que... Não foi. Já preguei isso aqui várias vezes, sempre tem coisa diferente. Eram homens experientes. Lembre-se disso. Eram homens experientes, talentosos, porque viviam daquilo. Se eles viviam daquilo, então eles tinham talento daquilo ali. Não eram homens que estavam começando a pescaria agora, não. Eram homens capacitados, eram homens que conheciam todo tipo de estratégia da pescaria. Eles trabalharam a noite toda, mas não pescaram nada. Mesmo tendo todo esse conhecimento, mesmo tendo toda essa bagagem profissional, eles não pescaram nada. Não conquistaram nada. É muito frustrante. É frustrante. Imagina uma pessoa que faz bolos maravilhosos, bolos tremendos. Ela vendeu um, ficou animada, vendeu outro, ficou animada, ela faz um tanto lá, para virada do ano, para final de ano, aí não vende nada. O bolo daqui 3, 4 dias já está estragando, já começa a dar aquela baba, já começa a estragar. Ela fica frustrada porque não tem como. Não é uma peça, por exemplo, que você pode estocar durante ano lá. Não é. O alimento ele estraga. A pessoa fica frustrada. E aí como é que ela faz?
Então eles estavam frustrados, porque eles tinham que pagar os impostos que eram altíssimos, eles tinham que manter a casa deles, e eles queriam dar uma guinada no negócio deles, quem sabe comprar mais barco, ou quem sabe passar a ter outro ramo também. Mas o resultado continuou sendo o mesmo: desastre. Desastre profissional, desastre econômico. Imagina você trabalhar durante tanto tempo e depois você olhar para a sua conta bancária e falar assim: gente, mas está zero. Aliás, não nem está zero, está negativa. E trabalhei tanto, lutei tanto, para não sobrar nada, não é? Porque quando paga a conta, é triste, não sobrar nada. E quando nem as contas todas são pagas, ainda vira para o outro mês. Aí fica pior ainda, né? Mas toda situação, toda, não só financeira, profissional, toda situação pode ser revertida quando Jesus está conosco. Toda situação pode ser revertida. Pode ser revertida. E eu quero falar aqui primeiro a atitude dos pescadores em relação ao fracasso que eles sofreram. Porque muitos aqui estão passando por fracasso, outros já passaram do fracasso, já estão numa situação melhor, outros estão entre lá e cá, enfim. Irmão Joel, Deus abençoe o senhor, a irmã Nalva aí em Divinópolis, Minas Gerais, Deus abençoe vocês. Qual a atitude dos pescadores em relação ao fracasso? Ficaram a noite inteira trabalhando, agora eles vêm com o barco, a gente estava falando aqui, irmão Vinícius, sobre Guarapari, que você falou que não conhece, né? Tem uma parte lá, onde tem um tigrão, até parece com o senhor que ele é fortão assim, né? Mas ele não, né? E essa parte tem um cheiro muito forte de peixe, porque os barcos chegam para poder... só sabe onde era, missionário Vera? Só sabe. Senhora? Porto Tubarão? Ali chega aqui com os peixes que pescaram, né? Para poder mandar para o mercado, mandar para as empresas, né? E ali o cheiro é muito forte, né? Tem aquele cheiro forte. Imagina todo mundo chegando com o seu barco e o Pedro chegando com o dele e não pescou nada. E a cabeça coça, porque tem que pagar o fornecedor, tem que pagar o mecânico que mexeu no barco lá, nos dias de hoje, né? Tem que pagar o aluguel da casa, ou a construção, o pedreiro que está construindo lá, tem que pagar, e ele não fez dinheiro. Porque ele tem que pescar para poder entregar o dinheiro. Como é que faz? Ele tem que pescar para poder fazer dinheiro. Como é que faz? Não fez. Não conseguiu. E aí, enfim, ficou frustrado. E qual que é a atitude deles? Porque Pedro não estava sozinho, trabalhava com pessoas. Você pode trabalhar com pessoas, mas você não pode ser dependente de pessoas. Veja bem, o que eu quero dizer como dependente? Eu, como pastor, vocês dependem de mim. Vocês, como ovelha, eu dependo de vocês. A igreja depende um do outro. Mas eu não posso ser o dependente, tipo assim, ai meu Deus, se todo mundo for embora da igreja, a igreja acaba. Não acaba, porque eles já passam por isso e não acaba. Ah, se o pastor Wagner morrer, a igreja acaba. Não acaba, Deus põe outra aí. Se ninguém quiser subir, vem de fora. Essa é a realidade. Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Ai, meu Deus, se meu marido morrer, né? Em casa não pode nem falar de morte, que dá briga. Se falar de morte lá em casa, não é problema. Se falar de morte, tá doido. Eu falei que eu tinha que ir lá fazer aquele plano, né? Não, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou lá então e faço, porque se eu morrer, o trabalho vai ser seu. Se eu morrer primeiro. E se você morrer primeiro, eu não quero ter trabalho. Não quero ter trabalho. Mas é verdade, gente. Tem que pensar, não é? Tem que pagar, ué. Ficar aí dando trabalho para os outros aí, né? Não, ou ter trabalho com alguém. Então, são coisas práticas. Então, eles juntos ali, o que eles fizeram? No versículo 2, por favor, Vinícius. Eles desceram do barco e viu estar dois barcos. Havendo descido eles, estavam lavando as redes. Presta atenção, gente. Então, eles desceram do barco. O barco representa o centro da vontade de Deus. Descer do barco significa sair da direção de Deus. Porque para pescar tinha que estar no barco. Se saiu do barco, missionário Tiago, não ia pescar mais. Já desistiu. Já abandonou. A gente não fala abandonar o barco? Abandonou o barco. A segunda coisa que eles fizeram foi lavar as suas redes. Eles lavaram a rede
para esperar o outro dia. Então eles não tinham intenção nenhuma de tentar pescar naquele dia. Já não tinha mais intenção, porque já estavam lavando as redes. Ou seja, então abandonar o barco significa largar a direção de Deus, né? É abandonar a igreja, é deixar a vontade de Deus, é deixar de estar no centro da vontade de Deus. Isso é abandonar o barco. Segundo, eles lavaram as redes. As redes representam, sabe o quê? O talento, a capacidade, a promessa, os projetos que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou dentro de cada um de nós talentos. Deus colocou dentro de cada um de nós projetos. E ao longo da minha vida, como pastor, como crente, como não crente também, depois que você converte, você olha para trás e pensa em situações que começa a enxergar de outra forma que você enxergava antes, porque você não era convertido. Aí você fica vendo pessoas que estão lavando as redes. Lavando as redes. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Deus colocou promessas sobre você. Deus colocou projetos dentro do meu coração que não colocou no seu, e colocou no seu que não colocou no meu. E tem pessoas desistindo dos projetos por causa de outras pessoas. Tem pessoas, eles estavam frustrados. É lógico que não foi o primeiro dia. Provavelmente já vinha caminhando essa falta de mercadoria, de peixe. Eles ficaram frustrados. Agora, Deus colocou dentro de você, você já nasceu a capacidade. Você tem que só desenvolver essa capacidade, aumentar a sua capacidade. Deus colocou projetos, colocou sonhos. E tem gente enterrando. Tem gente enterrando os sonhos, enterrando os projetos. Como a gente olha para trás, eu olho amigos meus, pessoas da família, que enterraram projetos por causa de outros. Enterraram projetos por causa de outros. É um negócio assim, complicado. Complicado. Porque todo mundo tem sonhos. O fato do irmão Renilson ter tem duas filhas, né, irmãos? Ter duas filhas, ele pensa de uma forma, e Maura pensa de outra forma, as duas filhas pensam de outra forma, são uma família, tá? Mas cada um pensa de uma forma. O sonho que Deus colocou lá no coração da irmã Áurea, Renilson, eu vou ficar em casa, eu quero fazer pastel para vender. Pode não ser o sonho do Renilson, ela vai dar gordura, vai não sei o quê, mas é o sonho dela. Então ela arruma um local lá para ela fazer o pastel, que a gordura não atrapalha o Renilson. Vocês estão entendendo? Mas o Renilson não pode influenciar no sonho dela. A filha do Renilson não pode influenciar, é só um exemplo, tá, irmãos? No seu sonho. Como o senhor também não pode influenciar no sonho dela. Porque Deus colocou um sonho dentro de cada um. Dentro de cada um. Se é uma coisa honesta, se não é uma coisa que vai denigrir a nossa vida com Deus, então vai para dentro, gente. Vai para dentro. Não lava as redes, não. Vai para dentro. Pastor, eu tenho vontade de fazer um curso de inglês. Por que não fez até hoje? Eu até hoje, Cristina, tem aquele negócio que você falou aqui uma vez, que aqui no Sebrae, estava tendo curso de inglês de graça, e não fecharam a turma, porque não tinha gente para fazer. Aí a pessoa pensa assim, mas eu estou com 70 anos, 80 anos, não sei quantos anos, para que eu vou falar inglês? Aí no ano seguinte, é só um exemplo, tá? No ano seguinte, que ela recusou um curso de graça, aparece uma viagem de graça para ela, então alguém querendo bancar uma viagem para ela, por exemplo, para conhecer lá a Disney, Nova York, sei lá o quê. Se ela soubesse pelo menos o básico, que é o bom dia, boa tarde, me dá uma água, né? Se ela soubesse pelo menos, ela falou assim, gente, se eu tivesse feito aquele curso, pelo menos o basiquinho eu sabia, que é bom dia, boa tarde, porque isso aí qualquer pessoa aprende, gente. Qualquer pessoa, ela pode ter primeiro ano de grupo, pode ter faculdade, o bom dia, boa tarde, boa noite, me dá um prato de comida ou me dá um pastel. Ela vai aprender, você aprende, todo mundo aprende. Então tem coisas que se estão aí para você fazer, não deixe de fazer. E outra coisa, aquilo que você não fez, não fica pensando assim, mas agora eu estou velho demais, eu podia ter feito. Não, você pode fazer ainda. Você ainda pode fazer. Você está vivo. Você está vivo. Gente, eu fico vendo os relatos de pessoas. Tinha uma família lá que a filha era dentista, o pai era funcionário da empresa lá e ganhava bem. De repente veio a pandemia, todo mundo ficou parado. Todo mundo ficou sem dinheiro. Começaram a fazer o quê? Bolo. E agora ficaram ricos fazendo bolo.
E passou a pandemia, ninguém quer voltar para o emprego que tinha antes, não. E ele ainda fala assim, se não fosse a pandemia, depois vocês pesquisam isso aí, se não fosse a pandemia, eu estaria naquela empresa até hoje. Mas graças à pandemia, que veio o desemprego, me forçou, porque às vezes Deus tem que apertar a gente para nos forçar a tomar algumas atitudes, para nos forçar a tomar algumas decisões. Aqui, eles já estavam lavando as redes. Então significa o quê? Jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. Lavar a rede é jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. O barco representa aquilo que nos conduz. As redes representam as ferramentas que nós iremos usar. Essas foram as atitudes dos pescadores com relação à situação. Agora, a atitude de Jesus com relação aos pecadores. Aos pescadores. Né? Não, aos pecadores, que também eram pecadores, mas pescadores. Ai, irmão Joel. Deus proverá, irmão Joel, em nome de Jesus. Isso aí, irmão Joel. Então, quais são as atitudes de Jesus aqui? Jesus, ele observou. No versículo 1, por favor, Vinícius, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu, ou seja, observou, estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores. Gente, olha só. Jesus estava pregando e estava vendo o barco de Pedro e um outro barco. Ele estava pregando e observando. Jesus está de olho em você. Jesus está de olho da igreja. Jesus está de olho em nós. Não importa onde ele está agora, porque nós sabemos que ele está aqui. E ele está de olho em nós. Eu não estou falando no sentido de punitivo, não. Estou falando no sentido assim, ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo os seus anseios. Ele está vendo as suas tristezas. Ele está vendo os seus questionamentos. Ele está vendo que você trabalhou a noite inteira, tentou pescar a noite inteira e veio com o barco vazio. De lá ele estava observando. Ou seja, ele conhece tudo, ele sabe tudo que se passa conosco. E tem pessoas que dizem assim que Deus não está preocupado com a vida material das pessoas, não. Ah, não está não? Está preocupado só com a vida espiritual. Então nós vamos ver aqui se Deus está preocupado ou não com a vida espiritual, material também. Agora, ele viu os pescadores e Jesus também viu o quê? O problema. Qual era o problema? Não pescaram nada. E Jesus já sabia. Ele vai enfrentar um problema sério agora, porque tem Mateus que é cobrador de imposto e vai cobrar o imposto de qualquer jeito. Tem a casa dele que tem que levar a compra para a casa dele, tem a mulher dele, tem a sogra dele, tem os filhos, sei mais quem. Ele tem que pagar lá o mercado, ele tem que pagar a venda, ele tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Jesus viu os problemas, mas Jesus também já viu a solução do problema. Porque Jesus é assim, ele já vê o problema e ele já tem a solução para o problema. É por isso que eu digo, não diga que não tem jeito. Para Jesus, tudo tem jeito. Pode não ter jeito para mim e para você, mas para Jesus, tudo tem jeito. Então ele já viu a situação e já viu também a solução. Só que o interessante é que a gente pensa assim, se o senhor já viu a solução, que é lógico, isso é Deus, se o senhor já sabe a solução, me dá logo essa solução, porque eu não estou aguentando mais. A gente não pensa isso? O que é que Jesus foi fazer? Né? Primeiro você tem que entender o seguinte, ele te observa a cada segundo. A cada milésimo de segundo, Jesus está te vendo. Ele sabe os seus problemas, ele conhece cada passo nosso, ele conhece o problema e ele conhece a solução para nos dar. Agora, segundo, Jesus não sabia a solução? O que eles precisavam? Peixe. O que Jesus fez? 2 barcos. Jesus pega o barco de Pedro, versículo 3, isso. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Você lê isso aí, você tem que imaginar na sua mente. Tinha 2 barcos. Jesus pegou o barco de Pedro, assentou logo ali na... Sei o nome que dá na entrada do barco, na frente do barco ali. Ele sentou ali. E mandou Pedro afastar o barco, de maneira que as pessoas de lá todas vissem ele e escutassem. Eu não sei como é que era Jesus, né?
o milagre de falar sem microfone naquela época e todo mundo escutar. Mas enfim, aí ele falava de longe. Mas Amém, irmão Joel? Tá certo, é isso mesmo, tá ligado. Gente, aí Jesus, você não pegou a mensagem. O problema não era peixe? Sim ou não? Tá, o que Jesus fez? Deu peixe para Pedro de cara? Não. Foi usar o barco dele como altar e a ponta do barco como púlpito. E o homem pensando, não pesquei nada, e esse homem conversando aí, ó, balançando a boca, porque Pedro não conhecia Jesus ainda. Esse homem está conversando aí, eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar, e eu querendo lavar as redes para mim ir embora, resolver os problemas, e esse homem está usando meu barco. Eu não sei quanto tempo durou a pregação de Jesus. Isso eu não sei, mas não deve ter sido rápida, não. E Jesus usa o barco como altar, ou como palco, como você quiser, para poder falar para as pessoas. Falar para as pessoas. Né? Então, a razão do fracasso de Pedro, e Jesus queria mostrar isso para ele, era que Jesus não estava no barco deles. Gente, a razão do fracasso da humanidade é que Jesus não está no barco da humanidade. Sim ou não? A razão dos fracassos familiares, empresariais, principalmente de quem conhece a Deus, é tirar Jesus do barco. Verdade ou mentira? Porque se Jesus está no barco, opa, Jesus está vendo, hein? É ou não é? Então não vou fazer. Eu vou querer ser guiado por ele. Então, os peixes podem se esconder, porque os peixes se esconderam a noite inteira. Ele não pescou? O barco pode balançar, tem até uma música que fala, né? Que o barco balançou, sei lá, tá? O vento e o mar pode agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como ele quer. O que eu quero dizer aqui? Que o vento pode balançar, ou o barco pode balançar, o peixe pode desaparecer, pode acontecer o que for. Meu irmão, mas se Jesus está no barco, se a sua vida está balançando, seus negócios estão balançando, se o vento está batendo de maneira violenta, irmão Rosaura, boa noite, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Orando aí pela reforma, hein? Em nome de Jesus. A senhora falou comigo lá, Deus abençoe, viu? Então pode vir o problema que for, porque na verdade as pessoas não acordaram para isso ainda. Se tivesse acordado, o mesmo tanto de gente estava aqui na virada, estava aqui no domingo, estava aqui hoje também. Não acordaram para isso. Se o diabo pegar a sua vida financeira e destruir, ele destrói você. Verdade ou mentira? Mas quem que fica sem dinheiro, gente? Como é que faz ficar sem dinheiro? Você vai aguentando um pouco aqui, um pouco ali, uma ajuda ali, outra. Chega uma hora que não tem jeito. Então, as pessoas não entenderam isso ainda. E às vezes o barco balança para cá, o barco balança para lá, e acaba afetando a vida financeira. É verdade ou mentira? Porque a pessoa que está desempregada, não tem recurso, não tem família, não tem nada, ela está desesperada. Eu garanto que o Vinícius hoje é mais feliz trabalhando do que quando ele não podia trabalhar. Eu não sei se você passou na minha época tinha isso, né? Até os 17 anos, a gente não conseguia emprego com carteira assinada de jeito nenhum, por causa do exército. Passou isso, Vinícius? Tinha isso, ainda tem isso ainda, né? Tem que ter o certificado, né? Então a pessoa fica querendo trabalhar, mas não pode, porque não tem. O homem, né? Porque a mulher não é obrigatória. Não tem aquele documento. Mas ela que sai aquele documento e já fica assim, estou livre. Agora eu posso ir lá e resolver. Deve ter passado por isso também, né, pastor Nivaldo? Acho que todos nós homens. Então, eu quero que você entenda o seguinte. O problema de Pedro não era a falta de peixe, mas o problema de Pedro não era a falta de peixe. O problema de Pedro era a falta de dinheiro para pagar as contas. Só que ele era pescador, ele precisava do peixe para poder vender. Imagina chegar em casa e a mulher dele falar assim, está vazia a lata. E aí? Sua sogra está com febre de novo. Calma que Jesus vai chegar e vai curar. Aí Pedro vai brigar. Você curou minha sogra, senhor? Fez um negócio desse. Mas vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, quando Jesus está no barco, não adianta se o peixe está escondido, não adianta você lavar a rede, não adianta nada. Deixa Jesus entrar no seu barco, nas suas finanças, nos seus negócios, nas suas decisões.
Deixa Jesus entrar nas suas decisões. Porque quando Jesus nos guia, meu irmão, aí é outro departamento. Porque a preocupação de Pedro estava ansioso porque não tinha pescado. E Pedro está assim, o que esse homem está fazendo aqui? Eu estou conjecturando, você entendeu? O que esse homem está fazendo aqui? Eu estou precisando pescar. E eu não pesquei, vou ter que correr atrás de um dinheiro ali agora, poder pagar, levar para casa. E esse homem está aqui falando, e eu não posso ir embora, porque o barco está aqui ainda, e esse homem está aqui falando. E Jesus, sendo Jesus, falando tranquilo. Se Jesus esperou Lázaro morrer para poder ir lá, eu não ia deixar Pedro lá na. Né? Tipo assim, Pedro, você tem que aprender a confiar em mim. Aí Jesus agora prega, né? Só que antes de fazer o milagre material, Jesus faz o milagre espiritual. Antes de dar o material para Pedro, Jesus dá a palavra para Pedro e para os que estavam lá. Ele prega, ele faz um culto, né? Prega, ensina as pessoas, eu não sei o que ele pregou ali, mas ele prega, ele ensina as pessoas, né? E antes de ter a pesca maravilhosa, a tremenda, acho que é a maior da vida de Pedro, eles tiveram que ouvir a palavra de Deus, tiveram que fortalecer o espírito. Muitas das vezes nós queremos a bênção material e Deus fala assim: primeiro eu vou trabalhar você aqui dentro, para depois te dar. E nós não gostamos disso, porque a parte material ela faz falta, porque ela é palpável, você precisa daquilo ali. E Deus está falando assim: eu vou te dar primeiro o espiritual, eu vou te mudar primeiro. E aí, como nós às vezes, pastor Nivaldo, somos teimosos, a gente resiste, aí tem que começar de novo. Aí resiste, tem que começar de novo. Resiste, tem que começar. Senhor, o que está acontecendo? É porque você não quer ouvir minha palavra. Enquanto você não ouvir, é mais ou menos igual Jonas. Você quer ir no seu barco, eu quero que você vá no meu. É mais ou menos por aí. Então, o que eu quero dizer para você aqui: afaste-se de tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque Jesus disse assim: olha, vai para o meio do mar. Pode passar, Vinícius, por favor. E quando acabou de falar, olha bem, quando acabou de pregar, disse a Simão, Simão é Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Por que Jesus, gente, vamos falar sério? Que canseira é essa, humanamente falando? Já tinha puxado o barco mais para cá, Jesus já tinha pregado, o sol já estava rachando, peixe essa hora não ia ter. Por que Jesus não falou assim: pode mandar a rede para esse lado aqui? Não, vai lá no mar alto. Aí Pedro pensou assim: levei 2 horas para chegar aqui, agora lá vai eu. Só um exemplo. Porque não é rapidinho que chega no mar alto, né? Você foi de lancha lá, mas não é rapidinho, não é? De lancha levou quanto tempo? O peso, né? Mas se for no remo, né? Não é rápido, não. No remo aqui, ó, imagina o Renilson remando. Ai. Era perigoso ele pegar o remo. Aura, continua aí que eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Você não foi lá, não, Renilson? Namorou no Parque Municipal, não? Então, o tempo que levou para chegar em mar alto, meu Deus, mas, Senhor, tem que ser lá no mar alto, lá tem que ser, não pode ser aqui dá para jogar a rede aqui. Jesus fala com ele: ó, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pode passar isso. E respondendo Simão disse: mestre, agora ele já reconheceu que não era qualquer um que estava falando. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu conheço de pescaria, eu sou mestre do negócio, eu entendo desse negócio, entendeu? Até onde eu sei os burburinhos, o senhor é carpinteiro, você não entende nada de pescaria. Mas sobre a tua palavra, ou seja, se não der certo, foi a sua palavra, não fui eu não. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, eu vou lançar a minha capacidade, eu vou lançar a minha técnica sobre a tua palavra, porque esse horário tem peixe, mas não. Mas eu não quero discutir com o senhor, as pessoas estão te ouvindo, então vamos lá. Agora Pedro vai
e ele se afasta da praia. O milagre na vida de Pedro, missionário Tiago, não aconteceu perto da multidão. Foi distante, lá em alto mar, onde tinha poucas pessoas, só as que estavam no barco, né? E eu acredito e entendo que Jesus estava no barco também. Então, eles tiveram que afastar da praia. É o que eu estou dizendo para você que nesta noite, pensa bem, 2025 está aí, já estamos em 2025. O que você quer para esse ano? Eu quero esses peixes. E para ter esses peixes, você tem que afastar do quê? Da preguiça, do mau comportamento, das palavras negativas. Eu não sei, cada um aí tem a sua vida, mas não dá para chegar no final desse ano sem realizar nada diferente do que foi até agora, não. Tem que ter coisa diferente. Concorda comigo? Tem que ter algo diferente. E o princípio tem que sobrar. Tem que sobrar. Então Jesus afasta, vai para o alto mar. Por que alto mar? Jesus, é a metáfora. Jesus estava dizendo para ele, eu quero ter uma intimidade, um relacionamento profundo com você, Pedro. Daqui para frente você não está entendendo, mas sua vida vai mudar. Porque no raso a sua vida não muda, mas no profundo, ter um relacionamento raso com Jesus, não vai mudar nada na sua vida. Mas um relacionamento profundo com Jesus, você vai ver uma pesca maravilhosa. Nós queremos bens materiais, e é lícito, porque é bíblico, mas nós não queremos ter um relacionamento profundo com Jesus. Sabe o que? Gente, a hipocrisia no ser humano é um negócio fora do comum. Está desempregado, está devendo, está passando aperto, ora, jejua, faz campanha, e faz não sei o que e tal. Beleza. Aí Jesus vai dar a benção. Aí rapidinho para de orar, para de jejuar, para de buscar, para de fazer campanha. Meu irmão, você sabia que quando a gente está bem, é aí nós devemos orar mais ainda? É aí nós devemos ir mais profundo com Deus ainda? Porque tem um ladrão da benção. O ladrão da benção não me pega, não. Pega. Se você deixar, te pega sim. Se der a brecha, ele vai entrar e vai arrebentar com tudo. O ladrão da benção está aí para isso. Ele veio matar, roubar e destruir. Então Jesus estava dizendo para ele, eu quero ter um relacionamento profundo com você. Eu dei ali o alimento espiritual para você e para todos. Agora eu vou resolver o seu problema material. Porque eu sei que você tem que sair daqui e pagar contas. Eu sei que você tem uma vida aí fora que precisa ser resolvida. E você não sabe. Mas a partir de hoje, você não pesca mais. Pelo menos durante um tempo. Você vai vir comigo. Então eu vou te dar uma pesca que vai resolver o seu problema para muito tempo. Porque Jesus não era irresponsável. Você acha que Jesus pegou Pedro, trouxe para o ministério. Pedro tinha mulher, tinha sogra, e não sei se tinha filho, enfim, mas tinha família. E agora ele tira ele do trabalho dele, irmã Rosa. Aí Jesus simplesmente vai deixar a família de Pedro passando necessidade? Claro que não. É a lógica do negócio. Foi uma pesca que Pedro nunca teve. Eu me entendo. Não está escrito não. Isso aqui eu posso. Toda vez que você for dar uma palavra ou pregar, você pode falar, eu entendo, eu estou dizendo, não está escrito, ou se você tiver uma fonte, segundo o teólogo tal, segundo o historiador tal, é assim, né? Não está na Bíblia. Então eu posso falar, porque eu estou dizendo que não estou acrescentando nada na palavra. Eu entendo que aquela pesca ali, pastor Nivaldo, deu para Pedro resolver os problemas dele, porque imagina Jesus pregando, Pedro junto com Jesus, e alguém correndo atrás de Pedro, você está me devendo, hein? Você não pagou não e tal. Não ia dar, né? Não ia dar. Agora aí o que acontece? Ele vai, faz uma pesca maravilhosa, pastora Tati. Agora ele pega, eu entendo, paga as contas e sustenta a família. Aliás, tem isso na Bíblia, a viúva do azeite vende, paga a sua dívida e vive do resto. Não é isso que está escrito? Não tá, isso não está escrito para Pedro, mas eu entendo, eu posso entender, só não posso criar uma regra falando que está na Bíblia. Isso que eu não posso, tá? Porque Jesus não ia deixar Pedro assim, né? Do nada. Então eu entendo isso. Gente, aí ele diz, lançai as vossas redes. Nessa hora, imagina a cabeça de Pedro. O sol rachando, não é hora de ter peixe. Mas eu vou lançar as redes. Pode vir nisso, Paulo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. As redes rasgaram. Eu quero que você entenda que essas redes são preparadas para receber muitos quilos de peixe.
Dependendo da rede, até tonelada, muita coisa mesmo. Mas essas aí, missionário Tiago, rasgaram, era peixe demais. Teve que vir outro barco para poder ajudar. Pode vir isso. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Gente, olha que isso aqui é forte demais. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eles encheram os dois barcos, estava tão cheio, que os barcos quase afundaram. Você não está entendendo o poder disso aí? Essa mensagem é muito forte. Olha só, Tiago, porque eles não pescaram a vida inteira praticamente, pastor. Estavam ali dois barcos, e os dois barcos já afundando também. Que não aguentavam de tanto peixe que tinha. Imagina quando chegaram na praia, vendo aquela coisa toda, aquele tanto de peixe. Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte. Apesar de todas as circunstâncias difíceis que estamos vivendo, das circunstâncias contrárias, a ordem de Jesus é imperativa. Lança a rede. Marcha, continua, não pare, não desista, vá em frente. Ah, mas eu tomei um prejuízo, levanta a cabeça, vai em frente, você vai recuperar, Deus é com você. Eu acho que todo prejuízo que Pedro... Por isso que eu digo que a família de Pedro ficou abastecida, as contas de Pedro foram todas pagas, para ele poder não mais trabalhar como pescador e seguir Jesus durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente lê assim, e fizeram sinal os companheiros que estavam no outro barco. Agora, põe sua cabeça para pensar. A senhora nasceu no Espírito Santo, né, missionária Vera? Então a senhora viu muito disso, né? Peixe, barco, esse tipo de coisa. Um barco chegar a afundar, quase afundar, de tão pesado que estava, é muita coisa. É muito peixe. E eu tenho certeza que não eram as piabinhas assim, né? Com certeza não era. Jesus não dá essas coisinhas, Jesus dá coisa grande. Coisa grande. Jesus é maravilhoso. Então, gente, era de dia, não era de noite, eles estavam cansados, o cansaço estava forte, e Jesus era carpinteiro, e tudo era o contrário do que eles pensavam, mas Jesus estava no barco. E vou te avisar uma coisa. Quando Jesus manda levar o barco lá para o alto do mar, por acaso Jesus fala assim, barco, vai para o alto mar. Ele fala isso? Quem é que tem que remar? Eu falei aqui antes. Não tinha motor, eles que tiveram que remar. Sim ou não? E quem é que teve que lançar as redes? Eles. Então, vou te dar uma noticiazinha aqui. Você pode ter o controle do barco e você pode ter o controle da rede. Quem faz o barco ir para frente ou para trás é você. Quem lança a rede é você. Só tem um detalhe. Quem tem o poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus. É forte isso, né, missionário? Nós temos o poder sobre a rede e sobre o barco. Mas quem tem o poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus. É a mesma coisa, Tiago. Você está no seu trabalho, você tem o poder. Você abre a porta do caminhão, você entra, você abastece, você passa as marchas, você dirige, você liga o ar-condicionado, você para onde você quiser, você acende o farol, se está chovendo, você... Mas quem tem o poder na água e no peixe, ou seja, de te dar cliente, é Jesus. O pastor Ivaldo tem toda a técnica da parte eletrônica lá, ele conhece, é fera nesse negócio e tal. Isso ele domina. Jesus não vai lá meter o parafuso, pegar aqueles aparelhos e medir. Vai, pastor Ivaldo. O pastor Ivaldo chega lá e Jesus, calma, meu servo. Eis que medirei para ti. Pode ficar tranquilo, aqui ó, estou medindo aqui. Não, isso é ele que faz. Mas aquela sabedoria para tomar determinadas decisões, que eu sei que acontece em alguns momentos ou outros, que fala assim, o que eu vou resolver aqui agora? Essa vem do alto. Essa quem dá é Deus. Põe na sua cabeça. Isso é Deus. Quem controla o peixe, quem controla o mar, é Jesus. Não tenta fazer a parte dele, não. Então, estou encerrando. Você pode ser o melhor e conhecer todas as estratégias na sua área, mas o único que realiza o impossível é Jesus. O cara pode ser o melhor profissional, pode ser o que for. Se Jesus falar assim, não vai acontecer, não acontece. Vocês discordam? Vocês concordam comigo? Concordam? Jesus falou assim, ó, é o melhor piloto, é o melhor mecânico, é o melhor, é o fera. Jesus fala assim, não vai acontecer. Não acontece. Não adianta. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele nunca vai se gabar, eu sou fera. Não, eu sou porque Deus me faz ser.
Eu tenho porque Ele me dá a condição de ter. Não, hoje eu arrebentei, porque Jesus me fez arrebentar. Não, hoje tem tanto de cliente, que emprego bom, porque Ele me deu. Nunca se esqueça disso. Na conversa com Pilatos, nada o homem teria se do alto não fosse dado. É Ele. Quer ser bem sucedido financeiramente, profissionalmente? Dê a glória a Ele. Confie em Jesus. Seja fiel e obediente. E Ele vai te abençoar. Amém? Vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. É igual teve gente falando comigo assim, não, sou mês de janeiro, faço culto só no domingo, só. É mais vazio, não sei o que. Eu falei, gente, ué, fortalecer por causa. E quem está assim, que assiste depois, missionária Vera? Quem assiste depois? O último culto aí deu, estava olhando lá, eu estou recebendo agora o relatório, quase 500 pessoas que assistiram depois. E aí, pastor, nessas 500 pessoas, se não tivesse assistido o culto, ela não teria visto. Entendeu? Vamos falar com Deus? Vamos. Não pensa na sua idade, não pensa. Tem gente que acha que é novo demais, tem gente que acha que é velho demais. Você está vivo, você está respirando, você tem que ter sonhos. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Senhor, me dá condições. Capacidade você já tem. Ah, Senhor, me capacita. Ele já te capacitou. Você tem que desenvolver essa capacidade. Tem que desenvolver essa capacidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nesse momento, eu quero colocar, meu Deus, cada pessoa que está aqui, cada um que assiste agora pelas redes sociais. Senhor, essa pessoa tem projetos profissionais, projetos financeiros. Mas, Senhor, ela tem que entender que quem tem o controle de tudo é o Senhor. Então, meu Deus, que ela possa buscar fazer os cursos, que ela possa buscar as técnicas, que ela possa buscar realmente sonhar e fazer de tudo para realizar o sonho, mas que ela possa entender que a palavra final é do Senhor, a resposta final venha do Senhor. Então, meu Pai, no nome de Jesus, o que eu peço aqui, para essas pessoas que estão aqui, para aquelas todas que não puderam vir, enfim, dê sabedoria a essas pessoas, Senhor. Dê sabedoria a esse povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, dê a direção e que essa pessoa possa entender o seu chamado direcional, aquilo para o qual o Senhor está direcionando essa pessoa, porque de repente o Senhor está dizendo que você vai prosperar, mas é para a direita, e a pessoa está indo para a esquerda, ou é para a esquerda, ela está indo para a direita. Ah, meu Deus, que ela possa ouvir a tua voz, Senhor, que ela possa seguir a tua voz, e a tua voz no início parece confusa, parece complicada, mas não é, porque o Senhor diz, lança a rede com o sol rachando, já não é mais de noite. O Senhor diz, leva o barco para o alto mar, mas nessa hora não é hora de pescar, mas a hora não é nossa, a hora é do Senhor, o jeito não é nosso, o jeito é do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, abra portas, Senhor, abra portas, meu Pai, extraordinárias para todos nós aqui na IETV Brasil e para esse que nos assiste agora. Senhor, não importa a idade, não importa, se você está vivo, tem condições, se está vivo, é escolhido, se está vivo, está recebendo da tua parte a instrução, e se recebe a instrução, é só colocar em prática, porque a tua palavra diz que o Senhor renova as forças daquele que te serve. Então, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que essa unção de sabedoria venha sobre essa pessoa, Senhor, e o dom de adquirir riquezas esteja sobre a vida desse povo, Senhor, não só para eles, mas primeiro, ser fiel com a tua obra e abençoar outras pessoas, porque o Senhor nos dá para também abençoarmos. Nós temos que ser abençoados e sermos abençoadores. É que eu te peço para esse 2025, nesta primeira terça-feira, meu Pai, deste ano, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Você que tem seu dízimo, sua oferta, ou fez por débito, por crédito, vem aqui receber a unção, por favor, em nome de Jesus. Vamos estar consagrando aqui nossos dízimos, nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. A pastora Tati vai estar ungindo. Mesmo que você fez por Pix, vem receber aqui, tá? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero